Nós te convidamos, Santo Espírito, toma o teu lugar. Nós te convidamos, Santo Espírito. Nós te convidamos, toma o teu lugar, Jesus. Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo no meu coração. Oh, 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 no meu coração. Oh, 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 no meu coração. Oh, 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 no meu coração. Espírito Santo, enche o meu ser, o meu coração. Oh, 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 o meu coração. Eu te entrego, Rei dos Reis, o meu coração. Oh, 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 o meu coração. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Oh, 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 Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és.
seus olhos nesse momento. Permaneça com seus olhos fechados, adorando aquele que é digno, voltando os teus pensamentos, o teu coração, aquele que é digno. Digno da nossa atenção, digno da nossa honra, da nossa entrega. Sim, Espírito Santo, toma o teu lugar, Jesus, aqui na terra como no céu. Sim, Espírito Santo, toma o teu lugar na nossa mente, no nosso coração. Como no céu, aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Feche seus olhos e declare a Ele: aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Te convidamos, vem, cumpra o teu querer, Senhor, aqui na terra como no céu. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem. Levante as suas mãos e chame. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei, toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu. As palmas. Oh, 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 toma o teu lugar na nossa casa, na nossa vida, Senhor. Toma o teu lugar.
suas mãos, declare: venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Pode ser mais forte. Venha o teu reino, venha o teu governo. Nós declaramos cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei, toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Nós somos teu, Jesus. Vem e toma o teu lugar sobre essa cidade, sobre essa nação. Toma o teu lugar. Sobre essa igreja, toma o teu lugar. Tu és o centro, tu és o centro, Senhor. Santo Espírito, flua sobre nós. Sim, Jesus, flua, Espírito Santo, tu és o centro, Deus. Tu és o centro, Jesus. Tu és o centro, Jesus. Tu és o centro, Jesus. Junto com os anjos te adoramos. Sim, Senhor, só tu és digno. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Levante as suas mãos, declare que Ele é digno. Tu és digno de tudo. Sim, Senhor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Sim, Senhor, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória.
os anjos, os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Nós declaramos: Tu és digno de tudo e não há outro, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória, somente Tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Sim, Senhor, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Nós te exaltamos, te exaltamos, oh, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Levante as suas mãos e declare: te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Flua, Espírito Santo. Ei, Jesus. Flua, Santo Espírito. Flua, Santo Espírito. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. 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 Em todo tempo, dia e noite
de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Digno de louvor, tu és santo. Pode ser mais forte. Santo Ele é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aquele que é digno, santo, 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 tu és, Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá no livro de João, no capítulo 16. João 16. João 16. João 16. Amém? Glória a Deus. Capítulo 16, versículo 7. João 16, 7. Olha lá. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. Amém? Feche os olhos um pouquinho aí. Senhor, em nome de Jesus, fala, Senhor, com a tua graça, a tua misericórdia, teu poder, ó Pai, em nome de Jesus, tua unção. Traz, Senhor, a tua majestade, Senhor, e que cada momento agora, Senhor, seja regrado, Pai, pelo teu Espírito. Deus, coloque em nós a força da tua palavra. Eu repreendo toda ação do inferno, toda especulação demoníaca aqui, em nome de Jesus. Que saia em nome de Jesus, que fique agora, em nome de Jesus, só o teu Espírito aqui operando em nós. Obrigado, Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Essa aqui é uma das passagens, e talvez uma das principais passagens, que fala sobre a vinda do Espírito Santo de Deus. A vinda do Espírito Santo de Deus. A pessoa de Deus, a pessoa de Jesus, eles não estão aqui. Você não pega Deus mais agora, você não pega Jesus nas mãos. Lembra de Tomé, quando Jesus aparece ressuscitado? Ele aparece entre os discípulos dele. Quando ele aparece entre os discípulos, Tomé não estava.
Ele aparece, se mostra, eles veem a marca na mão dele, tudo. Aí vão contar para Tomé, Tomé fala, eu não acredito. Eu só acredito se eu ver a marca na mão dele, e se eu ver a marca do cravo no pé, aí eu acredito. Aí Jesus aparece para Tomé depois. Mas Jesus, ele apareceu naquele tempo para se mostrar como o que ressuscitou. O que ressuscitou. Eu creio também que Jesus aparece dessa forma nesse tempo, né? Eu creio, eu tenho vários testemunhos, já aconteceu comigo algumas coisas, né? De materializar, de eu ver, de anjo aparecer, enfim. Eu creio nisso, mas você não pega Jesus agora assim. Pegar e falar, esse aqui é Jesus como naquele tempo. Não, por quê? Porque agora Jesus em carne não está mais. Quem está agora é o Espírito Santo de Deus. Então, quando eu aceito Jesus, o que eu faço? Eu aceito Jesus por causa do sacrifício que foi feito na cruz. Então, agora eu tenho a salvação no nome de Jesus. Mas quem vem agora e quem me convence é o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo, como ele disse aqui, vamos lá de novo, fala assim, o Consolador virá, convém que eu vá, quer dizer, eu tenho que ir, eu tenho que sair daqui. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Quem é esse Consolador? O Espírito Santo. Mas se eu for, eu mesmo vou enviar ele. E ele fala assim, e quando ele vier, ainda o Espírito Santo não estava liberado com o batismo no Espírito Santo até essa altura do campeonato na Bíblia. Vai acontecer a vinda desse Espírito derramado sobre toda a carne lá em Atos. No livro de Atos, eles estão reunidos num lugar há um tempo já esperando, né, por um acontecimento, e de repente vem o Espírito de Deus sobre eles e vem como línguas de fogo. Então lá há um batismo desse Espírito Santo. Até então ele fala, olha, vai vir esse Espírito e quando ele vier, ele vai fazer algumas coisas que ninguém pode fazer. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, presta bem atenção, o Espírito Santo, ele vem para convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, se não tiver o Espírito Santo, você não vai se convencer do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus na tua vida. Está entendendo? Você só consegue compreender o pecado, a justiça e o juízo se for por meio do Espírito Santo de Deus. Por isso que quando você começa a receber do Espírito Santo de Deus, a primeira coisa que começa a se movimentar dentro de você é arrependimento, porque há um convencimento, é o próprio Espírito que convence você a respeito disso. Quando vem esse convencimento, o que ele está fazendo com a gente? Ele está formando a nossa vida. Isso acontece lá em Gênesis, que vai em Gênesis capítulo 1. Olha o Espírito operando já em Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, versículo 2, fala assim, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra não tinha forma, era vazia, era uma substância que não dá nem para falar, classificar como se encontrava. E o Espírito Santo de Deus pairava sobre essas águas da terra, pairava sobre essa substância da terra, porque ela sem forma, mas esse Espírito Santo de Deus começa já no versículo 3 a promover uma forma nessa terra. Ele começa a dar uma forma, porque o Pai já está no Filho, o Filho está no Pai, o Pai está no Espírito, o Espírito está nele. Nós falamos de uma trindade. Já existe uma forma, uma terra sem forma. Então esse Espírito, ele começa a pairar sobre essa terra sem forma e começa a agir nessa terra. E você vê a criação se estabelecendo, vai criando, vai criando, vai criando. Porque da mesma forma que esse Espírito pairava sobre uma terra sem forma, é o mesmo Espírito que pairava sobre nós sem forma. O que é algo sem forma? Algo sem forma é algo deformado.
no mundo espiritual, quem é deformado? Quem não sabe o que é justiça, pecado e juízo. Todo crente que não tem noção do que é a justiça, o pecado e o juízo é deformado no mundo espiritual. Então esse Espírito Santo, esse Espírito de Deus vem para trazer uma forma. E lá em Gênesis 2, um pouquinho mais para frente, versículo 7, olha lá. Olha como que começa lá dizendo 2,7. Olha, Gênesis 2,7. Gênesis 2,7. Diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E formou Deus, deu forma o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O fôlego de vida, o espírito. A vida no espírito, foi o espírito que formou a vida no homem. O homem, ele é criado da terra, ele é criado da terra, mas sem vida. Quem dá vida? O sopro, o vento do Espírito que dá vida. Porque o Espírito Santo faz esse trabalho? Porque existe uma razão. Existe uma razão, existe um trabalho do Espírito Santo. O que Deus quer fazer por meio do Espírito Santo de Deus? O que Deus quer fazer por meio do Espírito Santo dele? Na sua vida, é o que nós sempre falamos, a obra do Espírito Santo de Deus. Mas a obra do Espírito Santo de Deus não é a obra do Espírito Santo de Deus somente, é a obra de Deus. Então eu só vou descobrir a obra de Deus na minha vida se eu deixar o Espírito Santo de Deus entrar em mim. Alguém está entendendo aqui em nome de Jesus? Glória a Deus. Amém? Vai comigo em Apocalipse 22. Apocalipse 22, versículo 17, no finzinho de tudo. 22, 17, olha lá. E o Espírito e a esposa, ou seja, o Espírito e a noiva, o Espírito de Deus e a noiva dele, a igreja dele, o Espírito e a noiva, dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Esse Espírito, no final de tudo, está falando de uma obra, de uma função dele, está falando de um serviço que ele tem, que é de levar o povo de Deus para um lugar onde ele possa adorar e glorificar a Deus. Quando ele chama vem, ele está falando de uma função desse Espírito, que tem por função em nós, trazer a gente para um ambiente, para um lugar, que a gente possa adorar o Senhor, e que a gente possa glorificar Ele. Essa é a obra do Espírito Santo. E que esse lugar, qual é esse lugar? É uma igreja? Não é só uma igreja, porque eu acho que a igreja está no meio disso também. Mas não é só uma igreja. Principalmente, essa obra do Espírito Santo de Deus, para adorar e para glorificar, é um lugar celestial. É quando você recebe do Espírito Santo de Deus na tua vida, e você começa a andar em lugares mais altos do que antes, e você começa a liberar do teu coração uma adoração e uma glorificação ao Senhor que jamais você faria sem o Espírito Santo de Deus. Jamais você faria sem o Espírito Santo de Deus. Então começa a acontecer algumas coisas doidas na vida da gente. Quando você começa a receber esse toque e essa presença desse Espírito, começa a acontecer algumas coisas que não são normais. Você começa a ter vontade de ler a Bíblia. Ninguém, a não ser um estudioso que vai fazer um trabalho, alguma coisa, vai ler a Bíblia se não for pela força do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se é o teu caso, mas foi o meu caso. Durante os anos que eu não tinha conhecido a Jesus como eu conheci agora, né, agora que eu digo de alguns anos para cá, né, quando eu aceitei, batizei e tudo, antes eu não tinha um relacionamento com o Espírito de Deus, apesar de ser um religioso.
que testifica isso? Testifica que, como eu testifico isso? Eu testifico que eu não tinha vontade de ler a Bíblia. Eu não tinha vontade de orar. Apesar de eu rezar, apesar de eu repetir algumas coisas, mas eu não tinha vontade de conversar com Ele. Apesar até de eu orar o Pai Nosso. Eu não tinha vontade de jejuar. A Bíblia fala que o Espírito que está em nós, esse Espírito que nos adotou, fomos adotados como filho, faz em nós ter um clamor no nosso coração, e um clamor chamado clamor de Abba Pai. Sabe o que é o clamor de Abba Pai? É o clamor de paizinho querido, é o diminutivo, é o chamar carinhoso de paizinho querido, de pai amado. E esse Espírito faz eu fazer esse clamor de Abba Pai. Esse Espírito move em mim desejos que eu não teria se não fosse por Ele. Então fica tranquilo, se você não está ficando louco, você está mais lúcido do que nunca. Se a sua vontade é continuar orando, é continuar vindo para o culto, se a sua vontade é continuar lendo a Bíblia, se a sua vontade é ler livros, se a sua vontade é tudo que envolve o coração de Deus, glória a Deus por isso. O Espírito Santo de Deus está te movendo. Para quê? Para a grande obra de Deus na sua vida, porque a obra de Deus só vai se cumprir na tua vida por intermédio do Espírito Santo de Deus. Não existe obra de Deus se cumprir se não for por intermédio dele. Ele sabe conectar o que é o céu, o que é a terra, para a nossa vida. Esse Espírito é o Espírito da verdade. Eu quero ler mais um lugar com você aqui. Em 1 Coríntios 2. Abre comigo lá. 1 Coríntios 2, 9. Olha o que está escrito lá. Mas, 1 Coríntios 2, 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Ele está falando, nem olhos viram, ninguém sabe de nada, o que eu preparei para o coração humano, mas o Espírito dele nos revelou. Tem coisas que você só vai conhecer, só vai saber ao teu respeito mesmo, por intermédio de um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Tem muita coisa na tua vida que você vai descobrir somente por intermédio dele, porque Deus já falou, Deus já preparou, já te abençoou com todas as sortes de bênçãos das regiões celestiais, já fez tudo, mas você não sabe. Por que não sabe? Porque ele é o único, o Espírito de Deus é o único que tem a capacidade de revelar a verdade, porque nenhum outro Espírito pode revelar a verdade. Nada pode revelar a verdade de Deus para a sua vida, nada, é só o Espírito de Deus. É só Ele que tem a capacidade de pegar a verdade de Deus. O que é revelar a verdade? Tirar o véu dela. Pegar a verdade de Deus e colocar ela dentro do seu coração. É só o Espírito de Deus que faz isso. Hoje de manhã, ontem foi um dia bastante corrido para mim. Muito corrido. E hoje também muita coisa para fazer. Bastante coisa. Aí eu acordei de manhã e já comecei a preparar, planejar as coisas. Aí abre o WhatsApp, um monte de mensagem. E abre a caixa de e-mail, trocentos e-mail, aluno para responder, coisa para fazer, um monte de coisa. Aí eu já comecei, porque antes de eu dormir eu já planejo outro dia, de tanta coisa, já deixo tudo na minha cabeça como que eu vou fazer outro dia. E aí já acordei mais ou menos assim, já comecei a movimentar as coisas. Quando eu começo a movimentar, o Espírito de Deus falou para mim, para. Aí eu falei, amém, Senhor? Aí o Espírito de Deus falou, para tudo, vai para o quarto orar. Aí eu peguei e falei, amém, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Aí Deus falou, para tudo e vai orar. E eu parei, fui para o quarto, liguei o som, fiquei orando, fiquei um tempo orando. O grande problema nosso é parar, querido. O seu problema é parar. O seu problema não é trabalhar. O seu problema é parar de trabalhar. Está entendendo?
Porque às vezes a gente não consegue, a gente pode não estar trabalhando num serviço, mas a cabeça não para. E para Deus falar com você, você tem que estar descansado, a tua cabeça tem que estar parada. E foi quando eu parei e fiquei um tempo orando em oração, mas aí assim, a cada 15 minutos eu já tinha vontade de pegar o celular para responder mensagem. Faz o teste para você ver. Faz o teste. E geralmente quando eu vou orar, eu já falo assim, Senhor, como eu tenho organizado algumas coisas, eu separo um tempo e eu fico em oração aquele tempo, nem relo o celular, nada. Mas quando está no meio da minha rotina, eu parei. E aos meus olhos, a minha parada hoje de manhã, ela custou bastante. Agora você tem que estar disposto a dar umas paradas na sua vida, querido. Se você quer conhecer algumas verdades do Senhor para você, você tem que parar algumas vezes. Mas não é parar para ficar na frente da televisão, isso aí não é parar. Não é parar para ficar rodando o celular no Facebook, WhatsApp, não, isso não é parar. Parar é você parar para ficar com o Espírito Santo de Deus. Para você ligar um som, uma adoração, para você ficar com Ele em adoração, para você pegar a sua Bíblia, ler ela, para você falar com Ele e para você dar um tempo para Deus falar com você, porque a gente não espera Deus falar com a gente. A gente quer tudo fast food. A única forma que a gente quer que Deus fale com a gente é num culto ouvindo a palavra dele. Deus fala. Mas Deus quer que você tenha uma relação com o Espírito dele, porque há muitas verdades a respeito da sua vida que Deus sabe, que o Espírito Santo sabe, e ele só pode revelar se você parar. Lembra de entrar no quarto, fechar a porta do quarto e em secreto ore ao Senhor teu Deus, que ele te recompensará, a palavra fala. A palavra nem diz que ele vai te ouvir, a palavra fala que ele vai te recompensar. Sabe o que é recompensar, querido? É que tem coisas que Deus já liberou para você, que quando você para orar, ele te dá. Tem muitas coisas que nós não recebemos do Espírito de Deus, é porque nós não paramos para receber. Nós não paramos, nós temos uma grande dificuldade de desligar a nossa mente de todas as coisas, ficar um tempo com o Espírito Santo de Deus. Só que uma coisa, querido, você tem que olhar e ficar muito preocupado, porque esse mesmo Espírito, ele nos convence da justiça, do juízo, ele nos convence de coisas que só ele pode convencer. Ele que vai mostrar o pecado, ele que vai mostrar as coisas, porque talvez você faça coisas que você acha que não é pecado, sim. E se você acha que não é pecado, não é porque não é pecado, é porque talvez a revelação não esteja em você. E qual que é essa revelação? A revelação não é um homem que fala para você, não corta o teu cabelo que é pecado, não vai no baile que é pecado, não usa droga que é pecado. Não, é esse Espírito, o Consolador, que fala com você. E se ele fala, eu não preciso falar. Você não vai ver eu pregando doutrinas para você que nem um pouco, porque para mim o que interessa na tua vida é você ter uma relação com ele. Vale muito mais você entrar no teu quarto para orar o Espírito Santo de Deus do que eu sentar 2 horas com você e falar, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Não vai adiantar nada. Por que não vai adiantar nada? Porque é ele que ensina, eu posso falar, mas que às vezes nem sempre quem fala é quem ensina. Esse Espírito tem a capacidade de nos mostrar a verdade. Desce comigo mais um pouco lá. Por isso que você precisa passar tempo com ele, né? Por isso que a gente precisa estar tempo com ele, né? Porque ele diz também assim, Deus, versículo 10, e Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito de Deus conhece todas as coisas de Deus ao seu respeito. Ele sabe tudo de Deus ao seu respeito. E esse Espírito quer revelar para você. Esse Espírito quer estar em você falando isso. Diz lá, na sequência. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.
Só sabe as coisas de Deus o Espírito de Deus. Então eu preciso ter relacionamento com o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus vai contar para mim as coisas de Deus ao meu respeito. Você está entendendo aí? Está longe da sua compreensão isso? Porque se está difícil você compreender, não é uma historinha, isso aqui é um mecanismo celestial. Esse Espírito conhece, ele sabe, né? Ele sabe a nos falar, a nos convencer, né? Não adianta você só ouvir a verdade através do homem. O Espírito Santo convence você a respeito dessa verdade. Por isso que você precisa passar tempo com ele. Versículo 12 fala assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Olha aqui, ele está falando aqui para os coríntios, está dizendo para os coríntios o seguinte: nós não temos esse espírito do mundo. Esse espírito do mundo, e não vamos desclassificar no sentido assim, não, porque nós somos santos e o mundo é sujeira. Às vezes a sujeira está dentro da igreja e não tanto no mundo que a gente acha. Mas ele está dizendo assim, ó, o mundo, existe um espírito nesse mundo. E esse espírito nesse mundo não é o mesmo espírito que nós temos. Ele está falando para os coríntios aqui. Para aqueles que têm Jesus, não é o mesmo espírito. Tem uma diferença. Nós temos o Espírito de Deus e o mundo tem o espírito do mundo. Nós temos o Espírito de Deus e o mundo tem Mamon. O mundo é o que você consegue ganhar, o que você consegue ter, a sua posição, a sua influência. Isso é o mundo. Mas nós temos o Espírito de Deus. E ele fala: para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Vamos ler o versículo inteiro. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Nós não recebemos o Espírito do mundo. Mas o Espírito que provém de Deus, recebemos o Espírito Santo, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O que é nos dado gratuitamente por Deus em primeiro lugar? Salvação. Se eu perguntar para você hoje, você está salvo? Não precisa nem levantar sua mão, nada. Se você tiver alguma dúvida se você está salvo ou não, é porque você ainda não precisa conversar um pouquinho mais com o Espírito Santo. Porque esse Espírito Santo, a primeira coisa que ele nos revela é o dom gratuito, é a salvação. Está entendendo aí, por enquanto? Amém? Diz assim: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Comparando, mas não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Não é comparando as coisas espirituais com as coisas carnais. Ou seja, eu sou espiritual e você não é. Eu fui abençoado e você não foi. Deus faz com você e não faz comigo. Porque a gente sempre acha que talvez o irmão é mais abençoado que a gente. Ele não está falando para comparar uma coisa espiritual com uma coisa carnal. Ele está falando comparar as coisas espirituais. Porque nós nos encontramos no Espírito. É na esfera do mundo espiritual que nós nos encontramos. Esse é o maior alinhamento que nós temos que ter. Nós podemos estar juntos, mas não unificados. E a questão é essa: unidade não é unificação. A unidade no Espírito é nós estarmos convergendo ao mesmo ponto no Espírito, apesar de cada um ser diferente do outro. Se eu estou no mesmo Espírito, no Espírito de Deus, esse mesmo Espírito vai revelar qual é a minha função no corpo dele, lembra disso? E a minha função no corpo dele não é uma escala. A minha função no corpo dele não é desenvolver um ministério. A minha função no corpo dele é conectar as partes desse corpo. Seja por meio de uma escala, seja por meio de um ministério ou outra coisa. Essa é a função que esse Espírito faz em mim. Então, quando eu estou conectado no mundo espiritual, ao mesmo Espírito operando em todos, nós nos entendemos com coisas espirituais e coisas espirituais.
Nós não vamos discutir coisas carnais. E o pior é, às vezes, tem crente que começa a se comparar coisas carnais com coisas carnais. Porque eu posso mais, porque eu tenho mais, porque eu falo mais, porque eu sou mais isso, porque tudo, alguma coisa é diferente. Não, que isso aí é o espírito grego. O espírito grego é porque eu sei mais, é porque, não, isso é o espírito da Grécia, não é comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Não está comparando um dom para ver qual dom é melhor. Não está comparando nada disso, está falando assim, qual é a tua conexão no corpo? E a minha conexão no corpo. O espiritual da tua conexão com o espiritual da minha conexão. E a tua conexão obrigatoriamente tem que ser a mesma conexão minha, obrigatoriamente, porque a minha e a sua vai nos levar à unidade, para que o mundo conheça quem é Cristo. Se não tem uma conexão sua no mundo espiritual, e a mesma conexão minha no mundo espiritual, o mundo vai olhar para nós e vai falar que Jesus não existe. Porque a palavra fala que nós temos que ter unidade para que o mundo reconheça que Jesus é o Cristo que tinha sido enviado. Aonde que está essa unidade? No Espírito. Quem faz essa unidade? O Espírito Santo de Deus. Está entendendo? Amém aí? Eu preciso falar essas coisas para você, para poder falar sobre o governo desse Espírito. Para você entender sobre o governo desse Espírito. Porque a gente quer ser governado do Espírito e nos tornamos desgovernados uns com os outros. Mas eu estou sendo governado pelo Espírito. Eu não sei que governo de Espírito que é esse que desintegra o corpo. Eu não sei que governo de Espírito que é esse que acha que um é melhor do que o outro. Eu não sei que governo de Espírito que é esse. Porque o governo do Espírito Santo de Deus faz todos se convergerem no Espírito. Esse é o governo do Espírito. É lá que nós encontramos. Não, mas é que tem gente que não compreende o que eu estou compreendendo. Sim, e eu posso falar o que para você? Tem muita gente que não compreende o que eu estou compreendendo. Sim, e quando eu olho eu falo, tenha paciência com os mais fracos. Mas os mais fracos não é porque eu sou mais forte, é porque eles não compreenderam o mesmo alinhamento que eu estou entendendo. E eu ainda tenho muito a compreender. Está entendendo? Olha aqui, por que os seus amigos saíram de perto de você quando você veio para Jesus? Por que amigos seus íntimos ou saíram de perto de você ou começaram a ter atitudes com você que não era a mesma atitude antes? Talvez até continue amigos seus ainda, mas não tem as mesmas atitudes de antes. Você fez alguma coisa de errado? Talvez você nem chamou para vir na igreja. Você não fez nada. Você não falou mal, você não fez nada. Sabe o que aconteceu? Você não sabe, só desconectou. Porque vocês estavam conectados no espírito do mundo. Agora você não consegue mais, porque luz e trevas não tem como andar junto. Então no mundo espiritual há uma repulsa, e aí você começa a distanciar dessas pessoas. Mas sabe por que eu estou distanciando? É porque eu vou no culto e não tenho tempo de ver essa pessoa. Não é! Você distanciou não é por causa da igreja, é por causa da luz que está em você. No mundo espiritual o espírito é identificado. Amém? Desce mais aí. E diz o versículo 14: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural, esse homem natural, que é o homem que não conhece a Jesus e também é o homem que habita em nós. Esse homem que está em nós, o homem natural, se nós não subjugarmos ele, se nós não alimentarmos o nosso espírito e deixar a carne sobressair, esse homem natural vai começar ele mesmo a julgar as coisas do espírito que nós mesmos estamos vivendo. As coisas que nós mesmos estamos vivendo, o nosso próprio homem natural começa a julgar e a não compreender isso. Diz lá, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem o quê? Loucura! Mas é óbvio que é loucura, não é normal, nem um pouco normal. As coisas do Espírito não são normais, porque as coisas do Espírito são coisas de outro mundo, e nós somos de outro mundo. Então nós estamos interligados em uma relação de outro mundo. A Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo na terra. Sabe que é embaixador? É de outro país, é de uma outra terra. Ele vem para a terra. Esse mesmo Espírito, que Deus está cuidando de você a todo momento por meio do Espírito Santo dele.
Deus está mostrando tudo para você. É você que não parou para ouvir ainda. Deus está falando tudo. Para você ouvir o Espírito Santo de Deus, e Deus vai mostrar para você. Ele vai mostrar para você um alinhamento do corpo de Cristo. Ele vai mostrar para você o que Ele está fazendo na terra. Ele vai mostrar para você tudo. Esse é o Espírito Santo de Deus, que a palavra fala que Deus não fará nada na terra sem antes conversar com seus profetas. Como que você se torna amigo de Deus? Abraão foi chamado amigo de Deus. Como que eu me torno amigo de Deus? Amigo de Deus eu me torno por amizade com o Espírito Santo dele. É com o Espírito dele. Que quando a gente fala, você ouve todas as vezes sobre oferta. Quando você vai trazer uma oferta, você traz uma oferta para o Espírito Santo de Deus, querido. Você não pode nunca trazer uma oferta, porque a oferta te representa no altar. Você não traz uma oferta porque você está estimulado para isso, não. Você deve trazer uma oferta porque a oferta, quando existe uma ministração de oferta no culto, é para você entregar a oferta para o Espírito Santo de Deus. Quando eu faço isso conectado com Ele, eu estou agrupando o Espírito dele na terra. Eu estou agrupando, eu estou unindo no mesmo Espírito para o corpo dele. Você sabe que tem oferta que Deus nem aceita, viu? A Bíblia fala sobre oferta. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai se acerte com ele. Depois você pega a sua oferta e traz. Mas, voltando aqui, coisas do homem natural. Olha aqui. O versículo 14 de novo. Põe lá. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu consigo discernir as coisas do Espírito pelo Espírito. Aí eu entro no governo do Espírito. Aí eu entro no governo do Espírito. Vamos ler mais esse versículo depois aqui. E fala assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ele não é melhor que ninguém. O espiritual discerne, sabe as coisas, mas não é melhor que ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ele está falando da mente do Senhor, que é revelada pelo Espírito Santo do Senhor. Ora, querido, volta comigo lá, só mais um pouquinho, em Apocalipse. Apocalipse 22, 17, só mais um pouquinho, volta lá comigo. Diz assim: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E aquele que ouve, diga: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem, o que está escrito ali? Quiser, desejar, tiver vontade, tome de graça essa fonte. Aquele que quiser. Para eu ter desse Espírito, em Lucas fala que todo aquele que deseja, que quer, ele derrama sobre todos. O Espírito é derramado sobre todos aqueles que pedem, que desejam, que quer. Eu preciso que você deseje, querido. Eu preciso que você deseje. Você precisa desejar do Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus. Esse é o momento que a gente ficaria um bom tempo em oração aqui. Mas eu disse que a gente terminaria o culto em torno de 9h30 sempre. Mas você precisa desejar. Porque o Espírito de Deus, ele é muito sensível. E muitas coisas que você faz na sua vida, você entristece. A Bíblia fala sobre o Espírito de Deus que se entristece. Agora, quando que eu sei que o Espírito Santo se entristeceu? Quando eu comecei a praticar as coisas que eu praticava antes, e isso não me pesa mais. O convencimento do pecado não está mais em mim. O Espírito Santo não está ali. Você está entendendo? Se eu não me submeto a esse Espírito de Deus que me revela todas as coisas,
Então eu começo a andar a minha vida no planejamento do curso natural. E do curso natural é o curso de Mamon. E o curso de Mamon é o curso que você conhece. Você conhece muito bem. O que nos separa do mundo? A Bíblia fala que aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Aquele que é filho de Deus, esse é guiado. Ou aquele que é guiado, esse é filho. Está entendendo que não é só... O negócio está sendo mais embaixo um pouquinho hoje. Está entendendo que não é só qualquer coisa? É uma chamada do Senhor para a sua vida, querido. É uma chamada. E aí por isso que a gente começa a falar algumas coisas, as pessoas começam a entender outra. Será que porque está precisando voltar, o Espírito está chamando para voltar, e aí está resistindo em voltar? E voltar a quê? Voltar para a igreja? Isso aí é em segundo plano, querido. É para você voltar a ter uma relação com Ele. O Espírito clama, a Bíblia fala que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe que é uma coisa inexprimível, que não tem como expressar? Esse mesmo Espírito, Ele intercede. Esse mesmo Espírito nos ensina a orar como convém. Por que nos ensina a orar como convém? Porque tem coisa que você ora que não convém. Tem coisa que você ora que não convém, que não faz parte do plano de Deus na sua vida. Não é tudo que você quer que é o que Deus quer. Tem coisas que a gente ora. Então quando eu começo a orar, e às vezes tem coisas que eu não recebo, várias razões podem acontecer para eu não estar recebendo, mas uma das principais é que eu estou desconectado dessa relação com Ele. Amém? Para eu falar de um governo dele, eu preciso dar essa base rápida para você, para falar sobre a maravilha de você viver debaixo do governo dele, querido. O governo do Espírito Santo nunca vai tirar a sua decisão, fica tranquilo. Você nunca vai ser impedido de tomar qualquer decisão na tua vida, mas Deus vai falar com você. Qualquer decisão que Deus vai falar com você. Ele vai falar com você. Estar debaixo do governo dele é isso, é compreender isso depois. Mas hoje nós vamos orar. E eu sei que você quer viver e quer mais dessa porção. Quando nós falamos sobre você ser cheio do Espírito Santo, ser cheio. O que é ser cheio? É porque eu também posso ser vazio. Eu posso ser pela metade, eu posso ser 50%, eu posso ser 70%, mas a vontade dele é que você seja cheio dele. Amém? Às vezes eu recebo algumas mensagens, pessoas falando que está acontecendo algumas coisas. Eu falo que bênção, glória a Deus. Mas sabe aí, glória a Deus. Ah, eu perdi vontade disso, glória a Deus. É o Espírito de Deus que está trazendo para você a noção das coisas. Ele mesmo traz. Eu só quero que você se abra para Ele em nome de Jesus. Amém? Coloque-se em pé aí em nome de Jesus. Fica os seus olhos fechados um pouquinho. Aleluia. Glórias a Jesus. Aleluia, glórias a Jesus. Amém. Pode fechar os olhos aí, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Em nome de Jesus. Tu és santo, Espírito Santo. Tu és santo, Jesus. Tu és santo. Quero que você fique seus olhos fechados um pouquinho e você fale com Ele. É assim que você vai fazer na tua casa. É desse jeito que você vai fazer na sua casa. Quando você sair daqui, quando você estiver amanhã acordando ou em outro lugar, é desse jeito que você vai fazer. E é sozinho mesmo. É você desligando a sua mente das coisas que nos envolvem, dos embaraços que tanto nos rodeiam, e você fortalecendo a sua mente nele. Isso é você se submeter a um governo. Isso é submeter a um governo. Quando você se submete à internet, você se submete ao governo da internet. Quando as pessoas se submetem à pornografia, elas se submetem ao governo da pornografia. Quando elas assistem uma pornografia, estão se submetendo ao governo daquilo.
Quando nós somos coniventes com o pecado, nós estamos submetendo ao governo daquele pecado sobre nós. Mas você está se submetendo ao governo do Espírito Santo de Deus hoje. Em nome de Jesus. E eu quero que você feche bem os seus olhos e que você fale com Ele agora, em nome de Jesus. Pode levantar suas mãos aí e fala: Senhor, eu quero pertencer a Ti. Começa a falar: Espírito de Deus, entra em mim. Mas fala, você precisa falar. Espírito Santo, vem, eu chamo a Tua presença em mim. Começa a falar. Sim, em nome de Jesus, vem Espírito Santo, vem. Mais de Ti, Senhor, mais, Senhor Jesus. Mais sobre aqueles que Te clamam. Mais Espírito de Deus, mais. Sim, com o Espírito Santo você vai ter os seus dons mais apurados. Com o Espírito Santo você vai ter o teu discernimento mais apurado. Com o Espírito Santo você vai ter a tua vontade, os teus desejos santificados. É o Espírito Santo que te ensina a orar como convém. Então começa a falar para Ele aí: Senhor, me ensina a orar, me ensina em nome de Jesus. Começa a falar. Não, agora não é hora de você ficar lembrando dos seus pecados, não. Agora é hora de você chamar por Ele. Mais Jesus. Sua voz, levanta suas mãos e clama: digno de louvor, digno de louvor, Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Recandalabash. Santo,
Alabaxê. Querido, agora de pouco, antes de a gente começar o culto, um irmão me mandou uma mensagem que Deus estava mostrando para ele um negócio. Eu acredito ser muito de Deus verdadeiro. Ele via um relógio, um cronômetro na mão, com um dedo pronto para acionar aquele cronômetro. E eu disse para ele: isso vai ser acionado hoje. Amanhã é o 25º dia de Elu. E é considerada a tradução hebraica que no 25º dia de Elu foi criado o mundo. A chamada que nós estamos fazendo há mais de 2 meses, para nós irmos para a rua, decretar o Yom Teruah, decretar o toque de trombeta sobre essa nação, querido, é uma independência, mas é uma independência do espírito de Mamon, que não deixa o Espírito Santo de Deus agir. Por isso, em nome de Jesus, tem algo contando já para a mudança da tua vida. Tem algo gigante, já foi liberado, já está cronometrado já, para algo grande que você vai acontecer, para algo grande que Deus vai derramar em você. Mas começa por você aceitar mais o Espírito Santo na tua vida. Começa por você aceitar mais dele no teu coração. Começa por você aceitar mais da presença dele. Pode levantar as mãos e declarar aí. Senhor Deus poderoso, digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Ceia. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Sim, Jesus. Sim, Senhor, levanta suas mãos para cá em direção à ceia. Você já vai pegar o seu copo. Em nome de Jesus eu consagro a Ti, Senhor. Recebe, ó Pai, essa ceia, ó Pai, o seu sangue ao seu corpo que não foi dado, ó Pai, na forma de carne e sangue, um pão e o suco que agora é transformado na Tua presença. Eu consagro a Ti em nome de Jesus. Continua adorando aí enquanto você recebe. Pode levar para eles. Chamamos, te exalta, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos.
Espírito Santo. Te exaltamos, te exaltamos. Sim, Jesus. Ó Senhor. Isso, pode levantar comigo aí. Senhor, nós consagramos a Ti, Pai. É seu, Pai. Aleluia. Pode comer do pão, querido. Pode beber do sangue. Adore mais um pouquinho. Ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós já vamos encerrar. Nós já estamos indo para o monte. Nós já vamos orar no monte. Você é convidado para estar com a gente. Eu gostaria que o pessoal que não ficasse em rodinhas conversando agora, já se prepare para sair, né? Já são 20 para as 10. Eu queria estar 10 horas lá, né? Para a gente ter o nosso tempo de oração lá. Amém? Levante suas mãos aí. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento. Acompanha, Senhor, aqueles que vão para o monte, Senhor. Acompanha, Senhor, a nossa oração lá. Coloca, Senhor, os seus anjos naquele lugar. Em nome de Jesus, prepara aquele ambiente para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu abençoo a vida de cada um aqui. Nos leva, Senhor, em paz e em segurança. Espírito Santo, toca nessas pessoas durante a noite para a honra e glória do Teu nome. Eu te abençoo. Vai na paz, em nome de Jesus.